A partir de agora, a reunião está sendo gravada. Vamos terminar. Quanto ao dia 9, depois eu esclareço direito para vocês. É que o SIGA-AP obriga a gente a colocar uma data específica, certo? Eu vou ainda passar uma atividade. Isso depois eu coloco um aviso para vocês. Eu vou passar uma atividade a mais para compor a primeira nota, certo? E aquela nota eu altero, porque o cigarro, como é para atividade presencial mesmo, para aula presencial normal, o que acontece? Tem que ter um dia de prova. Aliás, os dias de prova tem que ser lá, dia e horário, né? Tem que ser cadastrado um dia específico. Como a gente não vai fazer uma avaliação síncrona, pelo menos eu não pretendo, a primeira não vai ser um tipo questionário síncrono, então vai ser por atividade, a primeira nota vai ser de avaliação de atividade, então não tem uma data tão exata assim, no final das contas, tem prazo, certo? E eu distribuí para ser as 3 ao longo do período. Então, mais ou menos, um pouquinho menos de um mês de aula, é a primeira avaliação, etc. Isso depois eu faço essa avaliação, a avaliação do nosso andamento mesmo, certo? Eu vou, de nada, começar a apresentar. Primeiro, a guia do Chrome. Vocês têm que me avisar como é que está o som. Galileu e a Batalha do Céu, do History. Vou compartilhar com áudio, aparece aqui para compartilhar áudio. Eu vou colocar um pouquinho antes. Vou colocar aqui um pouquinho antes do que eu parei, para a gente retomar, porque estamos já estamos na fase que é de 1632, que foi o começo do julgamento dele, e a condenação em 1633. Dessa condenação que ele sofreu pela Inquisição, né? É a segunda. Então, vou recomeçar aqui. Face their heresy squarely and go off to their punishment with a clean conscience because it's been brought back to orthodoxy. Na manhã da sentença, Galileu foi levado novamente até a Inquisição, desta vez vestindo a túnica branca de um penitente. We pronounce sentence. We declare that you, Galileo Galilei, by reason of the matters detailed in this trial, have rendered yourself in the judgment of this holy office vehemently suspected of heresy. Namely, having held and believed a doctrine which is false and contrary to Scripture, that the sun is the center of the world and does not move, that the earth is not the center of the world and does move, we condemn you to formal imprisonment in this holy office at our pleasure. Eles chegaram a um acordo. Galileu teve a chance de renunciar a seus erros. Em vez de passar o resto da vida em uma masmorra, Galileu se ajoelhou como mandaram. Galileo, son of Vincenzo Galilei Florentine,
70 years of age, kneeling before you, swear that I have always believed, I believe now, and with God's help I will always believe all that has been taught, held, and preached by the Holy Catholic Church. I abjure with unfeigned faith and sincere heart. I curse and detest many errors and heresies. So help me God. Amen. O julgamento de Galileu havia acabado. Esperando na embaixada da Toscana, ele levou meses para saber quando poderia voltar para casa. Diálogo sobre os sistemas máximos foi acrescentado à lista dos livros proibidos. O livro permaneceria proibido nos 200 anos seguintes. Galileu acreditava que o Papa Urbano VIII o protegeria da censura, mas ele não o fez. Being the Pope is different from being the Cardinal. The Pope had many battles to fight, the most important being the Protestant Reformation. And there he was, the head of the Catholic Counter-Reformation. And Urban was actually accused of not doing the right things to further the Catholic cause. The Pope maintained interest in what Galileo was doing. But the Pope, in many ways, had other concerns besides science. Urban VIII is facing the 30 Years' War. The entire reign is under the shadow of a terrible, vicious civil war that's tearing apart the Christian world. So when Galileo came to trial, the Pope could not risk defending his friend when he personally was under such scrutiny. And Galileo became expendable. He feels he can afford to turn his back on Galileo, and I think Galileo didn't know what was coming. Tuscany at that point has nothing but culture. Galileo is their vanguard of scientific thought. Galileo gets silenced by the Pope. So it's a Tuscan turning back and smacking his Tuscan friend, who he feels smacked him at the end of this dialogue, so that it's a wonderful Florentine vendetta. 6 meses após o julgamento, a notícia que chegou a Florença foi de que Galileu poderia voltar para casa. Graças aos apelos do embaixador da Toscana, à intervenção da família Médici e à sutil influência da própria filha. Estamos aguardando sua chegada com ansiedade e nos alegramos ao ver como o tempo melhorou para a sua viagem. Senhor, minha alegria é tão grande quanto inesperada. Galileu voltou, mas ficou confinado à sua casa, proibido de lecionar, viajar ou mesmo visitar a filha sem permissão. Ao final de suas cartas, ele escrevia: de minha prisão em Arcetri. He was under house arrest. He could not move without authorization, and also what he could do, what he could not do, was dictated by the church. Not so many years have passed since I was often received by cardinals and princes of the city who wanted to see only for a moment some of the things that I had observed. Latin orations were occasionally recited in honor of me, the Duke's mathematician, discoverer of new planets, eyewitness of wonders unknown to the ancient philosophers.
Now. Now, I spend fruitless days made long by inactivity, yet brief, compared to the years that have passed. My only comfort, the memory of former friendships, of which so few remain. Vigor meus in ardoribus estetis. Como penitência, Galileu recebeu ordens para rezar semanalmente. Embora doente, Maria Celeste decidiu aliviar o fardo do pai. Eu obtive permissão para cumprir sua sentença, Senhor, assumindo a obrigação de recitar os 7 salmos todas as semanas. Eu já comecei a cumprir essa exigência. Se eu pudesse cumprir o castigo em seu lugar, eu aceitaria uma prisão ainda mais rígida do que esta que habito. Se ao fazer isso, pudesse deixá-lo em liberdade. Embora as cartas não falassem sobre isso, a saúde de Maria Celeste piorou durante o ano de ausência do pai. I think that during Galileo's trial and detention after the trial, he was too broken and too needy to realize the state she'd been reduced to. Eu não estou muito bem, mas estou tão acostumada a não ter saúde que nem penso nisso. Já que Deus deseja continuar me testando com um pouco de dor. Eu agradeço a Ele e rezo para que Ele dê ao Senhor o maior bem-estar possível. No final de março, avisaram Galileu que Maria Celeste estava gravemente doente com febre. Durante 10 dias, Galileu foi visitá-la diariamente no convento. Mas uma noite, ela sucumbiu à disenteria, falecendo aos 33 anos de idade. Quando Maria Celeste morreu, foi como se uma luz se apagasse na vida de Galileu. It was only when he got home, as he reports later in letters to colleagues, that he found her so weakened that she actually succumbed to a fairly common illness that need not have been fatal, but in her state proved to be fatal. I'm full of melancholy and sadness. I'm hateful to myself. And I continually hear my beloved daughter calling out to me. Maria Celeste suffered
ill health during my absence. She didn't look after herself. Go on, goodbye. She was a woman of exquisite mind, singular goodness, and most tender in her feelings towards me. Dezenas de cartas que Galileu recebeu da filha ainda existem, mas nenhuma das cartas que ele escreveu para Maria Celeste foi encontrada. Hoje dispomos de apenas um dos lados da comunicação mantida entre pai e filha. It's a shame, it's really a shame we don't have his letters to her. It's clear from her letters that she loves this man, and she cares about him, and she knows what it is to love another person. And we can only hope that this love was inspired by a similar affection on his side. We'll never know. Surely he answered her letters. There's no question about that, because all through hers runs a thread of, you asked me this, you told me that. So one can almost reconstruct what he said, but you can't hear how it sounded. What's tantalizing here is that it's also obvious that she saved all the letters, because she says that repeatedly. I keep them all. I reread them whenever I can, because this brings me great joy. So where are they? The most logical explanation is that when she died, the Mother Abbess would have burned them, buried them, done something, because Galileo's trial was such a recent memory. Cada vez mais cego e geralmente confinado à cama, Galileu começou a reavaliar seus primeiros trabalhos. I find how much old age lessens the vividness and speed of my thinking. I now have to struggle quite hard to understand things which, when I was younger, I discovered and proved. Obrigado a evitar a astronomia, Galileu se voltou para uma época antes de seu telescópio para sua pesquisa genial, mas nunca publicada, sobre a física do movimento. You get this extraordinary situation that he'd made these really great discoveries in the study of motion right back in about 1604, something like that, and he'd written it up in a Latin text back then. But it's so many other exciting things happened to Galileo, he never seems to have got around to publishing it. So it was, in a way, a blessing that he was put in house arrest. He finally made him get round to writing these results up. Galileu havia passado metade da vida tentando provar que a Terra se move. Agora, ele terminaria algo muito mais básico, a matemática do próprio movimento. Mas era difícil medir o movimento. It all happens just a bit too fast for you to see what is going on. Galileo hit on this wonderful idea of slowing down the motion. So instead of trying to watch a thing falling, he rolled balls down very gentle slopes so that the speed built up very, very slowly. Galileu dizia que as bolas que desciam por inclinações suaves acelerariam da mesma forma como fariam em queda livre, só que mais lentamente. Na juventude, Galileu havia criado um plano inclinado muito preciso, uma das peças de equipamento experimental mais importantes da história da ciência. Galileu não deixou esquemas para seu plano inclinado, mas baseado nas anotações dele, o professor Roberto Caffarelli está usando o que acredita ser o desenho original de Galileu para descobrir como ele conseguiu medir a aceleração com precisão. Galileo studia il piano inclinato come un rallentatore. Slowing the motion of falling bodies until he was able to observe the phenomena. He was able to measure exactly how fast a ball would roll, timed with the swing of a pendulum.
So he takes this very gentle inclined plane and he lets the ball roll down and he watches how that ball speeds up and he measures how far it goes in a certain time. And then he makes his first empirical discovery that if in the first unit of time it goes 1 unit of distance, in the next unit of time it travels 3 units of distance, and in the next 5, and in the next 7. So it has this beautiful numerical progression, 1, 3, 5, 7. And he calls this the odd numbers rule. And he really is entranced by this. He knows he's made a huge discovery. Galileu havia encontrado uma regra matemática para prever com precisão o movimento de objetos no mundo real, uma lei universal que se aplicava a qualquer corpo em queda. Underneath this beautiful empirical law that he found a deeper law, clearly a deeper law, using mathematical logic and deductions. And this was actually the key to all the later great successes, first of Newton and then of Einstein and all the other wonders of modern science. Na juventude, Galileu havia revolucionado a astronomia. Mas aos 74 anos de idade, seu último grande livro revolucionou a física do movimento. From the point of view of physics, his most important contribution is his discourse on the two new sciences. Indeed, it's that book that provides the real foundation for Isaac Newton. Uma geração depois, Newton se baseou no trabalho de Galileu para criar uma série de leis tão completas que podia descrever o movimento dos planetas em suas órbitas e como maçãs caem das árvores. It's very difficult to judge which part of Galileo's work is most important, because on one hand, he established some of the basic laws of physics. On the other hand, through his telescope, he first discovered or proved that actually the Earth is only one of the bodies of the universe. That those things we see at night are not just little flames in the sky or in the atmosphere, but they are actual bodies similar to the Earth. That there are everywhere in the universe other bodies which may be similar or different from our own, but they are our brothers and sisters in the universe. Quando Galileu era jovem, quase todas as pessoas imaginavam viver no centro imóvel do mundo. Armado com seu telescópio, Galileu escreveu que nossa Terra era apenas um dos muitos planetas que giravam ao redor do Sol. A Inquisição decidiu proibir o livro de Galileu, mas não conseguiu banir suas ideias. I always think that his dialogue on the two great world systems was the persuasive book that made it intellectually respectable to believe in a moving world, a sun-centered universe. It was the book that won the war. A Igreja Católica aceitou há muito tempo a ciência de Galileu. Mas foi só em 1992 que uma comissão papal reconsiderou seu julgamento do caso de Galileu. John Paul II said that mistakes had been made in the Galileo case and used Galileo's language to talk about the relationship between faith and reason, between religion and science. Dizendo que a fé nunca deveria conflitar com o raciocínio, o Papa João Paulo II usou as mesmas palavras que Galileu escrevera em sua própria defesa. O Papa, como Galileu, acreditava que a Bíblia jamais erra, mas que os teólogos podem errar em sua interpretação. O Papa expressou o remorso da Igreja pelo caso de Galileu ter contribuído para um trágico mal-entendido mútuo entre religião e ciência. By the end of the 20th century, Galileo is almost rehabilitated. Talvez prevendo sua própria redenção,
o velho herege escreveu um alerta para seus adversários em sua cópia de diálogo. Take note, theologians. You run the risk of someday having to condemn as heretics those who would declare, as you do, that the earth stands still. Vamos, pessoal. Certo. Vamos continuar aqui o assunto, compartilhando, agora apresentando o assunto. Eu vou fazer mais comentários depois, quando o assunto, eu acho que, por enquanto não tem dúvida, eu vou apresentar hoje a tela inteira para a gente fazer. Pronto. Vou colocar o PowerPoint. Vou botar isso aqui. De vez em quando vou dar uma pausa. Aqui, a 5. Do começo. O que certos autores consideram como uma revolução científica é desse período de Galileu. Esse período. E a primeira grande mudança, que é a primeira grande mudança de paradigma, tem com Copérnico, ele colocar o Sol no centro. E também marca o começo do desenvolvimento do método científico ou da metodologia científica, né? Então, vamos lá. Da matematização da representação da natureza, isso, eu sempre repito, era inconcebível na Idade Média, ou na forma de pensar medieval, bem como também a matemática não faz parte da física ou da filosofia natural de Aristóteles, que é uma filosofia natural totalmente voltada para o senso comum, certo? Como era do senso comum, e de fato a matemática não é muito intuitiva no final das contas. Muito menos o uso da matemática para explicar a natureza. Não é tão intuitiva. Nós, é lógico que a gente tem essa tradição todinha, a gente já tem uma vantagem, que nós fomos educados desse ponto de vista, né? Já desse ponto de vista. Mas a Idade Média era uma coisa diferente. Além do mais, a própria matemática da Idade Média, certo? Lembre-se que a álgebra começou a chegar na Europa a partir dos árabes, do ano de 1100, se eu não me engano, por aí. Que números arábicos, que na realidade são indianos, né? O sistema decimal indiano. Eu gosto até de mostrar uma coisa, mas vamos. Agora, falando de matemática, peraí um instantinho. Olha, falando de matemática, peraí.
Falando em matemática. Sim, desculpa, eu só vou passar agora, mas me lembrei agora de passar uma lista de presença, tá, pessoal? Lista de presença. Vocês botam aí presente, está certo? Tá, vocês colocam presente. Falando em matemática, cadê o... Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vou colocar aqui bem grande. Eu coloco isso em quadro negro, mas vamos lá. Olha, para que serve o zero? Para que serve o número zero? Vamos. Nosso sistema de numeração, vocês já ouviram falar isso muitas vezes, é decimal. Nós temos um sistema decimal. Realmente, fazer em quadro negro ou com lousa no quadro é melhor, mas nosso sistema decimal. Agora, suponhamos que a gente só tenha 2 algarismos para representar os números. No sistema decimal, nós temos 10 algarismos, do 0 ao 9, certo? Vem tem do 0 ao 9. Mas, digamos, só tenhamos 2, é o binário. 0, o algarismo 0 e o algarismo 1. O próprio algarismo significa, é uma palavra de origem árabe, vem do nome de um matemático árabe. Certo. E, se eu não me engano, de um nome. Era de um nome dele e associaram o nome dele a isso. Mas, porque sem o zero não é possível álgebra, não é possível a geometria analítica e muita coisa, o cálculo. Mas existe zero no sistema numeral romano? Não. O zero chegou à Europa via os árabes, que, por sua vez, aprendendo com os indianos. Um contato deles no meio da Idade Média lá com os indianos. Realmente só tem o 0 e 1. Então, veja aqui, representa o número 0 assim, o número 1 desse jeito. E agora o número 2, como é que a gente faz? O número 2, esse é o número 2 no sistema binário. Número 3. 4. Opa, não é mais. 5. 6. 7. 8. Assim vai. 9. 10. Peraí. 11. 8 e 4, né? 12. 12. 13. 14. 15. 16. Então, até 16. Senão eu acabo me perdendo também. Para que serve o zero? Porque nesses sistemas numéricos que usam o zero, nós temos uma coisa, casas com valores diferentes, certo? No nosso... Vou colocar mais para cá.
Olha, a gente aqui, a primeira casa, seria mais ou menos assim, eu tenho o valor da base, elevado, o que a gente tem que é o valor da base, elevado a um expoente. Por exemplo, a primeira casa, num sistema decimal, é 10 elevado a 0, que dá 1. A segunda, ou seja, da unidade. A segunda casa é 10 elevado a 1, que dá 10. Então, a casa da dezena. E a terceira é 10 elevado a 2, ou seja, 100. Então, se eu coloco 423, quer dizer que 4 elevado a 4 vezes 100, 400, mais 2 vezes 10, 20, mais 3 vezes 1, 3, 423. Esse 4 aqui não é 4, é 400, porque ele está na terceira casa. Se for 403, eu boto um 0, porque a casa decimal, a casa que vale 10, é 0 vezes 10. Tá, não tem nada aí, é só para preencher esse espaço. 4 vezes... A gente tem 4 vezes 100, mais 0 vezes 10, mais 3 vezes 1. 403. Na base... E esse valor depende da base. Se é base 10, é 10 elevado, né, ao valor da casa. Se é 2, então fica 2. É o sistema binário, que é o mais simples. Então, aqui, essa vale 2 elevado a 0, 1. Aqui, 2 elevado a 1, 2. Essa aqui vale 2. Então, esse número aqui é o 2. E se fosse base 5, isso aqui seria o 5. E isso aqui seria o 25. Né? Então, e para isso que serve o zero, principalmente. O conceito de zero, que foi realmente muito difícil de conceber. Né? Então, toda a nossa matemática é baseada nisso. A álgebra, etc. E isso realmente foi revolucionário em termos de matemática. Essa concepção do zero é extremamente importante. Conceber o zero, do mesmo jeito que conceber números negativos, mesmo certo número de números racionais, isso, já vi até uma piada que diz assim, é difícil de entender números irracionais. São irracionais porque eles não existem. Aí a pessoa diz assim, o meu professor de matemática perguntou para mim, você já viu o número 2 andando na rua? Números não existem. De certa forma, são ferramentas lógicas. Então, vamos voltando aqui, a nossa apresentação. 5. Vamos. Desse slide atual. Vamos lá. A Revolução Copernicana foi sair do geocentrismo para o heliocentrismo. Certo? Essa mudança de paradigma. Ele desenvolve um sistema heliocêntrico muito antes de Galileu, foi 60 anos antes daquele período que ele publicou. O desenvolver foi antes, até. No ano de 1600, pouquíssima gente na Europa aceitava o sistema heliocêntrico. Certo? Ele publicou um pouco antes de falecer, porque ele tinha medo das críticas, e um pouquinho antes de falecer, e realmente não foi aceito, porque é muito contraintuitivo admitir que a Terra se move. Vai muito contra o senso comum. E, segundo John Henry, o que Copérnico tem de mais revolucionário não foi ter colocado o Sol no centro, foi ter colocado o Sol no centro por razões matemáticas. Certo? Ele colocou, quando ele coloca o Sol no centro, ele resolve os problemas matemáticos do sistema ptolomaico.
Ele resolveu o problema matemático do sistema ptolomaico. E ele tinha colocado, agora, o sistema dele com órbitas circulares, que ainda tinha alguns problemas de ajuste, ou seja, não era perfeito, mas a vida toda, certo? No caso de Galileu mesmo, a vida toda ele defende Copérnico. Isso é uma pergunta que eu coloco para vocês sobre os erros de Galileu, as contribuições de Galileu e comparar os sistemas astronômicos. Vamos começar com Aristóteles, depois Ptolomeu, Copérnico, Brahe e Kepler. E existe motivo para Galileu ter rejeitado Brahe e rejeitado Kepler. Nós vamos ver. Certo? O Brahe, que era um nobre dinamarquês, Tycho, acho que é Tycho mesmo a pronúncia, Brahe. Eu procurei saber, a pronúncia é Brahe. O Brahe, né? Olha, foi um pouco mais velho que Galileu. Galileu nasceu em 1564, 19 anos mais velho, era uma geração anterior, e faleceu relativamente jovem. E é um mistério sobre as causas da morte, etc. Mas ele foi o maior observador astronômico do seu tempo. Ele, inclusive o próprio Galileu, que eu já li de texto de Galileu, faz muita referência a Brahe, certo? Mas ele não aceitava o sistema astronômico. Agora, porque Brahe, antes do telescópio, ele mostrou que cometas e supernovas como eventos celestes e não atmosféricos. Ele mostrou uma supernova em 1500 e tanto, 1590 e alguma coisa, por aí. Ele demonstrou, pelas observações dele, o aparecimento de supernovas, que hoje sabemos que são explosões de estrelas, certo? No céu, o céu aristotélico é um céu imutável, é um céu perfeito. Mas pode surgir coisa nova nesse céu, aparecer coisas que não existiam antes. E cometas eram considerados fenômenos atmosféricos, ou seja, meteorológicos, por serem aparentemente inconstantes, imprevisíveis. Na época pensava-se isso. Então, eles não eram considerados fenômenos celestes. E ele Brahe demonstrou que cometas, sim, são muito mais longe. O cometa que, acho que foram 2 que ele observou, estavam muito mais afastados da Terra do que a Lua. Estavam bem para lá da Lua. E ele cria um sistema astronômico misto entre geocêntrico e heliocêntrico. Como é que era isso? Realmente ele é muito pouco falado. Eu só tomei conhecimento do sistema de Brahe lendo História da Ciência. Certo? Ele colocou, aqui depois tem uma animação para a gente ver. Ele colocou aqui a Terra imóvel. A Terra no sistema de Brahe está imóvel. Cadê? A Lua gira em torno da Terra. E aqui está o Sol, certo? Aqui, da Terra, entre a Terra e o Sol, temos a órbita de Mercúrio e de Vênus. Para afastado da Terra, aqui temos a órbita de Marte, Júpiter e Saturno. Certo? Então, no sistema dele, a Terra está parada, a Lua gira em torno da Terra, e o Sol, junto com os planetas, giram em torno da Terra.
O Sol gira aqui. Essa aqui seria a órbita do Sol. Isso aqui. O Sol gira em torno da Terra. Então isso explica, né, nesse modelo dele, dá para explicar o movimento retrógrado dos planetas. E encaixa muito bem com as observações astronômicas. E, aliás, até a própria NASA usa um modelo matemático parecido com o de Kepler, ou baseado no de Kepler, justamente porque sem considerar que um planeta, que os foguetes partem da Terra, né? Então, o modelo dele é um modelo astronômico do quê? Do observador, que está parado na Terra olhando os céus, certo? Encaixa muito bem com as observações astronômicas e permite fazer previsões, certo? Aqui eu vou colocar esses modelos, tá? Vou colocar aqui para ficar. O de Ptolomeu, certo? Geocêntrico com epiciclos. Aqui os epiciclos. O copernicano, heliocêntrico. E o de Tycho Brahe, aqui o Sol, girando em torno da Terra, com as órbitas dos planetas girando também em torno da Terra. Então, vai ter momento do ano em que o planeta vai aparecer para a gente andando para trás. Aqui, mostrando aqui a Terra parada, daquele mesmo jeito, o efeito que é do Sol girar em torno da Terra e os planetas girando em torno do Sol. Vamos lá. Olha, Kepler também ele desenvolve as leis dele, chamadas leis de Kepler, a partir dos dados astronômicos de Brahe. Brahe era dinamarquês, os dois acabaram trabalhando juntos em Praga, na República Tcheca, atual República Tcheca. O Kepler era alemão. Havia certo conflito entre eles, porque Kepler ele era protestante, puritano, de família muito problemática. Pai era mercenário e um dia, quando ele era muito jovem ainda, não sei se era criança, saiu para uma guerra e não voltou mais, e não se teve mais notícia. Provavelmente morreu ou abandonou a família, mas ele perdeu o pai cedo, a mãe tinha um temperamento muito ruim, o irmão mais velho saiu de casa e chegou a ser até mendigo, e quando voltou para casa, só foi para morrer com 40 e poucos anos de idade, muito doente. Então, ele teve uma vida bem conturbada e saúde muito frágil, era um sujeito de... Enquanto que o Brahe era um dinamarquês, um nobre, rico, católico, bom vivant, né? Aquele cara que bebia e tudo, ou seja, tinha um hábito totalmente diferente, enquanto Kepler se refugiou muito na religião.
certo? E Kepler ainda conservava muito do pensamento medieval, esse pensamento teológico, teleológico. Ele fazia perguntas do tipo: por que Deus teria colocado o Sol no centro? Porque ele aceitou o heliocentrismo, certo? Ele pega o heliocentrismo e desenvolve. Por que Deus teria colocado o Sol no centro? E a resposta seria: o propósito de Deus para isso foi justamente para iluminar melhor todos os outros astros. Que o Sol seria o astro-rei. Era o melhor lugar para Deus ter colocado o Sol, seria o centro do universo, para irradiar de calor e luz por igual a todos os outros. Então, o heliocentrismo de Kepler tem um caráter até místico religioso. Ele tinha um pensamento ainda místico, e esse tipo de pensamento não agradava muito a Galileu. Então, o texto de Kepler era muito carregado desse tipo de coisa, certo? E um dos motivos que levou a Galileu ter rejeitado Kepler, apesar do sistema astronômico dele ser superior ao de Copérnico. Mas também havia outro motivo também, certo? Havia também um outro motivo. Mas, em primeiro lugar, é questão também da mentalidade. Primeiro ponto, um ponto mais filosófico, seria a mentalidade de Kepler em relação à mentalidade de Galileu, certo? Quanto ao sistema de Brahe, talvez uma coisa que eu não tenha falado, voltando aqui, não, eu não vou, isso aqui não precisa voltar, não. Quanto ao de Brahe, certo? Olha, esse período marca uma transição entre uma abordagem instrumentalista da matemática e a abordagem realista. Acho que a aula passada eu já falei sobre isso. E o sistema de Brahe, ele era ótimo para fazer previsões astronômicas, né? Mas carecia de caráter realista. Ele era bom como ferramenta, mas deixava a coisa muito imprecisa se, de fato, o Sol estava daquele jeito, girando em torno da Terra, ou era só uma ferramenta para fazer previsões astronômicas. E, com o tempo, foi encarado apenas como uma ferramenta. Como ele não tinha esse caráter realista, o Sol realmente está girando em torno da Terra, ou ao contrário? Certo? E o de Copérnico já era realista, porque, no caso de Copérnico, ele usou a matemática para justificar colocar o Sol no centro, certo? E, digamos assim, Copérnico, ao usar a matemática para colocar o Sol no centro, era essa forma o tipo de argumentação que ele tinha era esse. Se meus cálculos dizem que o Sol está no centro, é porque, na realidade, ele está no centro. Então, é um pensamento matemático realista, de uma forma de encarar o que, nesse período, o que interessava era a realidade e não mais tanto só uma ferramenta. Eles estavam querendo saber como, de fato, a natureza é. E o de Tycho Brahe tinha esse defeito de se mostrar apenas como uma ferramenta. Por isso ele não foi realmente aceito. Ele se mostra apenas como uma ferramenta de previsões astronômicas. Agora, Kepler, antes de passar para as leis de Kepler, vou esperar um instantinho. Eu aperto aqui a frequência, nenhuma. Eu estou mostrando quantos estão participando, certo? Eu queria verificar aqui. Vou voltar aqui para a apresentação. Eu sei que eu vou colocar de forma mais
dinâmica a partir de agora. São 3 leis de Kepler que ele desenvolve a partir dos dados astronômicos de Brahe, do período que ele trabalhou com Brahe. Ele publicou isso em 1609. Galileu tinha conhecimento do trabalho de Kepler, mas não aceitava certas coisas. A primeira lei, aqui está mostrando só 2 delas, dessa figura. A primeira lei diz respeito que as órbitas dos planetas são elípticas, são elipses e não circulares. O Sol no foco. A segunda lei diz que essa área aqui, de um período de um mês, ou, perdão, de qualquer período de tempo, quando o período de tempo é o mesmo, a área vai ser sempre a mesma. Quando o planeta está mais perto do Sol, já que o Sol está num dos focos da elipse, certo? Quando o planeta está mais perto do Sol, então esse arco esse arco aqui tem que ser mais longo para a mesma área. A área A1 igual a A2. Então, quer dizer, quando ele está mais perto do Sol, ele percorre um espaço maior. E quando está mais afastado do Sol, o percurso dele é menor. Ou seja, a velocidade do planeta ao longo do ano é variável. Quanto mais afastado, ele vai perdendo velocidade, depois vai ganhando velocidade e atinge velocidade máxima no ponto mais perto do Sol, depois é impulsionado, e assim vai, né? Matéria atrai matéria na razão direta das massas e no inverso quadrado da distância. Quadrado da distância, o efeito quadrado da distância, quanto mais afastado, menor a atração, e por isso menor a velocidade. O planeta vai fazendo isso, né? Ele vai diminuindo, depois ganha velocidade, depois gera um impulso, certo? Aqui tem a terceira lei de Kepler, diz respeito às proporções entre as órbitas, certo? Agora, entre a órbita de um planeta e dos outros planetas, em relação ao raio médio. Sim, foi nesse sistema que esse sistema astronômico que acabou sendo aceito, se demonstrou. O próprio Newton usa o sistema astronômico de Kepler. As observações astronômicas posteriores corroboraram o sistema de Kepler. Agora, por que Galileu não aceitou? Em primeiro lugar, a explicação física. Como eu falei para vocês, ele, de modo geral, ele não gostava do texto, ou não gostava da abordagem de Kepler, por causa ainda de uma certa mentalidade mística que Kepler tinha, né? E por isso refletia até na linguagem dele. E Kepler ainda tinha uma certa mentalidade medieval, apesar de tudo. Mas tem as questões mais de explicação mesmo. Kepler não tinha uma explicação física para as leis dele, certo? Ele apenas elaborou a partir dos dados astronômicos de Brahe. Ele não tinha uma explicação física. O máximo que ele podia dar de explicação era a respeito do magnetismo, que a Terra funcionava como um grande ímã, os outros planetas também, e o Sol. Para ele, o que gerava esses impulsos e o movimento era questão de magnetismo, de atração e repulsão. Só que é uma explicação muito capenga, realmente cheio de furos, estava cheio de furos, certo? Então, para Galileu,
essa ação à distância era algo meio inconcebível. E outro motivo é o seguinte: era a explicação que o próprio Galileu dava para o movimento dos planetas em torno do Sol. Certo? Para Galileu, ele faz um experimento de pensamento que é o seguinte: se você coloca constrói um plano acompanhando o planeta, a Terra, por exemplo, a Terra, você constrói um plano. Aqui no nosso nível, ele vai parecer não inclinado, mas ele vai inclinar por conta da curvatura da Terra. Se você conseguisse construir esse plano e envolvesse toda a Terra e colocasse uma bola nesse plano, ela começaria a, como num plano inclinado, começaria a girar em torno da Terra, faria esse movimento, um movimento de acompanhar a circunferência da Terra e não mais pararia, porque a cada ponto que ela tivesse na Terra, né, ela estaria deslizando. E, segundo Galileu, seria a velocidade constante, movimento circular e constante. E, para ele, os planetas giravam em torno da Terra em torno do Sol. O planeta também giraria em torno do Sol a partir desse movimento constante, mas circular, certo? E isso, realmente, Galileu estava errado quanto a isso. Estava errado quanto a isso, porque seria como se fosse uma inércia circular, movimento inercial. E não existe movimento circular inercial. Todo movimento circular requer uma ação de uma força externa, tanto centrífugo ou centrípeta, né? E isso Christian Huygens demonstra logo após a morte de Galileu. Certo? Então, na época de Newton nasceu em 1643. Na mesma época que Galileu estava falecendo, Newton nasceu, né? Coisa de talvez menos de um ano entre um e outro. Então, depois aqui esse vídeo sobre as 3 leis de Kepler. Então, Galileu estava errado quanto a isso, essa defesa quanto à concepção dele de como é que os planetas giram em torno do Sol. Estava errado quanto às marés também. A gente tem que falar dos erros, né? Estava errado quanto às marés, porque ele queria demonstrar o movimento da Terra a partir do estudo das marés. E não é questão da atração gravitacional da Lua em relação aos mares da Terra, né? Mas na época dele era concebível que fosse a partir do movimento que estava errado quanto a isso. Então, ele errou quanto a Kepler, certo? A vida toda que Galileu fez foi defender o heliocentrismo de Copérnico, ou simplesmente o heliocentrismo. Esses vídeos que tem aqui, então, no que eu coloquei no YouTube, no vídeo que eu coloquei no YouTube, tem o link para esses vídeos originais. Aqui, a primeira lei de Kepler. Só elipse, ocupando um dos focos. Falando que a animação fora de escala. O Sol no foco. Sim, aqui essa tabela é a excentricidade elíptica
de cada planeta, certo? Nessa excentricidade, quanto mais perto de um, mais alongada é a elipse. Ou seja, tirando Mercúrio, né, que é 0,2, e aqui Plutão, que hoje em dia nem mais considerado planeta os outros são números baixos. Quer dizer que é uma elipse quase círculo, certo? É quase circular. O foco seria bem perto, um foco do outro. Mas, pelo fato de ser elipse, torna o movimento do planeta em torno do Sol variado. Opa! Sempre acontece. Clica numa coisa aqui e vai. Uhum. Ai, hoje tá. Pronto, segunda lei de Kepler. Primeira lei, segunda lei. Pega aqui o centro do Sol e centro do planeta. Raio 1. T1 e T2. O tempo T1 e T2 aqui. Velocidade da área é lá. A área é por tempo. Periélio, que é o mais perto do Sol, o afélio mais longe do Sol. Velocidade diminui de translação. É melhor deixar passar do que o Sol. Aí as três. Terceira lei. Do periélio para o afélio. Centro planeta, isso aqui ele está chamando de DP, DA, no afélio e no periélio. Raio médio. Vai dar um raio médio. Período de translação, ou seja, um ano do planeta, né? Um ano do planeta, né? Período de translação. R ao cubo sobre T ao quadrado é constante. A constante depende da massa do Sol aí.
constante do planeta 2. Olha, o que ele diz que R ao cubo, que é o raio médio ao cubo, foi o período de translação do planeta, que é o ano dele, dá um valor constante. E é o mesmo para os outros planetas também. Certo? É o mesmo para os outros planetas também, é um valor constante, porque esse valor depende, ou seja, a velocidade do planeta é muito mais relacionada à massa do Sol. Esses valores relacionam muito mais à massa do Sol, que é muito maior do que a dos planetas. Certo? É chamada Lei dos Períodos. Bom, já falamos muita coisa de Galileu, aqui acho que não. Mas vamos falar que uma grande contribuição dele, essa é a pergunta que eu faço também para avaliação, certo? A contribuição de Galileu para a formação da ciência moderna. Primeiro ponto, em termos filosóficos, é crítica ao aristotelismo medieval. Certo? Crítica ao pensamento medieval, à filosofia natural medieval. Sem a superação desse aristotelismo na filosofia natural, não teria surgido a ciência moderna. Outro ponto é a defesa da matematização da representação da natureza. Outro é o conceito de experimento. Certo? Ou seja, o conceito de experimento. É um dos criadores dessa noção de fazer um experimento, foi Galileu. Que é bem diferente do conceito de experiência. E é muito diferente também do conceito aristotélico. Aristóteles partia de verdades evidentes por si mesmas, como premissas para deduções lógicas, certo? E o experimento é testar ou verificar hipóteses em condições controladas. E assim ir aperfeiçoando as explicações, hipóteses como explicações provisórias, né? Outra contribuição, que ele foi pioneiro no uso da luneta para observações astronômicas. Certo? Galileu, vamos salientar também uma coisa, não desenvolve ele não desenvolve um sistema astronômico. A parte de astronomia dele foi a defesa de Copérnico e o uso da luneta, a defesa do heliocentrismo. Certo? E tem umas questões filosóficas agora, que é o seguinte, que acho que eu não coloquei aqui, mas é a modéstia epistemológica. Galileu também está num período, uma época, em que está se superando a Idade Média, e falta à Idade Média é a modéstia epistemológica, é o reconhecimento da ignorância. Certo? E o Yuval Harari que fala sobre isso, que para que surgisse a ciência, uma coisa que teve que acontecer foi o reconhecimento da ignorância. Agora, a modéstia epistemológica vai muito mais além disso. É o reconhecimento dos limites do próprio conhecimento. É o conhecer que aquele conhecimento é limitado e tem certos limites, né? Que
ele certo? É questão de, por exemplo, não só reconhecer a ignorância, mas reconhecer que não se sabe, mas reconhecer aquilo que se sabe tem limites. Certo? Aqui está aquele link, né, que coloquei aqui, do documentário baseado no livro A Filha de Galileu, da autora Dava Sobel, aquele lá. Essa aqui é a versão do History Channel. Tem outra, mas achei realmente essa está um pouquinho melhor. Vamos lá. Eu não vou falar muito nessa apresentação sobre Newton, certo? Mas em Newton temos a consolidação de trabalhos começados por Galileu e da época de Galileu. Aí Newton pegou essa lei do movimento de Galileu, pegou também já os trabalhos de Huygens sobre a força centrífuga e centrípeta, o sistema astronômico de Kepler e outros, né? E desenvolve a física realmente clássica, só surge com Isaac Newton. Enquanto Galileu faleceu em 1642, Newton nasce em 1643, por aí. Talvez tenha sido menos de um ano. Newton era um sujeito meio estranho. Provavelmente ele tinha Asperger. Ele estava no espectro autista, né? Muito antissocial, muito recolhido, provavelmente. Certo? E uma boa parte do tempo dele não foi nem dedicado o que ele chama de física, o estudo na natureza. Ele realmente teve muita contribuição. Uma boa parte do tempo dele foi para estudar teologia. Ele era teólogo, também alquimista, amador, numa época que ninguém mais acreditava na alquimia. Nós vamos falar de química, como surgiu. E Newton ainda é de um período que ninguém aceitava mais a alquimia, certo? Mas havia ainda os correntes. Se vocês foram procurar, hoje em dia ainda tem quem acredita em alquimia, não. Tem uma corrente alquímica, que é a alquimia espiritual, mas isso é outra história. Realmente, ninguém mais aceitava a alquimia como uma filosofia natural que levasse a algum lugar. A gente vai ver isso em química, é o século XVIII. Então, ele era teólogo, mas um teólogo chamado, como era, teísta voluntarista. O teísmo voluntarismo é aquela teologia que considera Deus como criador e ordenador do universo, mas coloca a vontade dele acima de tudo, a onipotência acima das próprias leis da natureza. Ou seja, leis da natureza podem mudar nessa mentalidade teísta, voluntarista. As leis da natureza podem mudar. Às vezes só pode confiar no aqui e agora. Certo? Se Deus pode fazer as coisas diferentes. Existe outra linha, que é o teísmo intelectualista, que considera que as leis da natureza são parte integrante da natureza de Deus, e por isso não podem mudar. O filósofo alemão Leibniz, o Gottfried Wilhelm Leibniz, ele era intelectualista, como boa parte dos teólogos do continente, certo? Uma boa parte, então, tem uma tendência mais racionalista no caso desse pessoal, enquanto que os voluntaristas são mais empiristas. Porque né, considerando que Deus pode mudar as coisas, que as leis não são eternas, o que interessa
observar os fenômenos aqui e agora, como eles são. Futuro ninguém sabe. E os intelectualistas consideravam que as leis são eternas e imutáveis. Então, é possível nós aprendermos, descobrirmos essas leis a partir da razão. Então, eles têm uma tendência mais racionalista. Vamos lá, nossa bibliografia. Tem muito mais coisa hoje. Certo? Essa apresentação aqui, sempre esses slides terminam no até a próxima aula. Vamos começar. Aqui. Por enquanto, nada. Eu vou continuar, que hoje a gente também vai ver o mecanicismo. Certo? A aula que vem, até às 10. Começar a dar um intervalo às 10. Realmente, a aula amanhã toda é uma coisa bem cansativa. Vou tirar aqui. Bom. Vamos aqui, mecanicismo. A filosofia mecânica, o mecanicismo, o mundo máquina. Certo? Olha, foi uma escola de filosofia natural consolidada após os estudos de Galileu, após essa época. Certo? Floresceu no século XVII, XVIII. Substituiu o aristotelismo medieval nas explicações naturais e baseada em princípios explanatórios simples. Massa, forma, velocidade, ações de contato, causalidade simples, a negação da tipologia de causas de Aristóteles, etc. Então, o que aconteceu nesse período do século XVII, 1600, a partir de 1630, Galileu faleceu em 1642, né? Então, nesse período, entre 1600 até 1700 e tanto, surge uma tendência de filosofia natural em que se explica a natureza como uma grande máquina. Uma máquina no sentido mecânico. Vamos conceituar direito máquina também aí. Máquina seria como um relógio mecânico. Certo? Máquina não é organismo e nem é sistema. Máquina é dispositivo cujas peças, digamos assim, o funcionamento dele depende da disposição e organização das peças. Então, uma máquina vai ser sempre equivalente à soma das partes. Como essas partes são dispostas. É feito um relógio mecânico, um relógio de corda, certo? Porque muita gente ainda pensa que a mentalidade científica ainda é mecânica. Não é. Não é. Não é. Negação das essências universais, de forças ocultas, certo? Olha, o que aconteceu nessa época é algo que sempre aconteceu ao longo da história, especialmente
agora, desse momento, desse período para cá, é que há uma, digamos assim, há um entrelaçamento muito grande entre abordagem metodológica, posturas epistemológicas e a ontologia. O que eu quero dizer com isso? É melhor explicar. Quando, olha, pessoal, qual seria, vamos colocar aqui, falando dessa época, como é que se poderia investigar a natureza, como é que seria possível investigar a natureza de forma naturalística, usando recursos da própria natureza? Como é que se poderia fazer experimentos nessa época? Então, a abordagem metodológica que era possível nessa época, de tipo de experimentos, foi como experimentos de Galileu, um plano inclinado, e entre outros. Então, foi esse tipo de experimento que permitiu explicações convincentes, que permitiu criar leis que deram leis naturais que podiam fazer previsões, certo? Então, a abordagem metodológica possível na época era uma abordagem mecânica, mecanicista, até por conta da própria tecnologia da época, certo? Mas isso a gente tem a questão metodológica. Metodologia vai sempre esbarrar em limitações, inclusive limitações tecnológicas. E a metodologia vai ser sempre limitada, porque a metodologia vai ser sempre uma investigação de algo muito pontual, de um recorte da natureza, de algo muito específico. Então, toda metodologia acaba sendo reducionista. Não dá para... a gente não tem a capacidade de ter uma abrangência. É como o conto sufi dos cegos examinando aquela história sufi, dos cegos examinando um elefante, certo? E nenhum deles tem a visão do todo. Cada um fica na sua região, na sua área. Um pega na cauda, um pega na tromba, o outro está examinando a orelha ou na pata e não se entendem. Porque realmente a realidade é extremamente complexa e a abordagem metodológica nunca vai pegar o todo. Vai sempre uma abordagem metodológica naturalística. Não consegue chegar ao todo. Se tem que montar o quebra-cabeça depois, né? Todas essas peças. Então, isso a tem a questão metodológica. Tudo bem. A epistemológica, como consequência dessa abordagem, é considerar que as explicações sobre a natureza têm que ser com base de fazer uma analogia da natureza com a máquina. Aí tem explicações mecanicistas, leis mecânicas. Mas... Então, tem leis mecânicas, tá, pessoal? Então, aí tem assim uma epistemologia, uma teoria do conhecimento mecanicista, que achava que nossas explicações sobre a natureza deveriam ser com analogia a máquinas. Agora, quando a gente vai mais além disso, que significa que não só as explicações são feitas como analogia à máquina, mas que a própria natureza é uma máquina, que o mundo é uma máquina.
A isso a gente tem uma ontologia mecanicista, tem uma, junto à metodologia com a epistemologia e a ontologia, ele tem toda uma filosofia mecanicista. Então, isso foi o mecanicismo, que é a filosofia mecânica. Isso abrangeu toda uma filosofia natural, certo? Não só a questão de método ou de conhecimento, mas e sim de se encarar mesmo a natureza e se acreditar que a natureza fosse uma máquina. Nós vamos falar dos principais filósofos. Descartes, né? René de Perron Descartes, viveu mais ou menos na época de Galileu. Ele é bem mais jovem. Galileu nasceu em 1564. 1564. Só que ele faleceu jovem, né? 54 anos só. Descartes, ele, pensador racionalista francês, teve que se refugiar por conta na Suécia, por conta da perseguição católica, acabou se refugiando. Ele tinha algumas ideias que eram incompatíveis, justamente como Galileu. Inclusive, ele era heliocêntrico, aceitava o heliocentrismo. Quando ele soube da condenação de Galileu, um livro que ele tinha escrito em 1635, se eu não me engano, ele reescreveu para não parecer ser heliocêntrico. Certo? O penso, logo existo, o cogito ergo sum, ele significa o seguinte, é o resumo do pensamento racionalista de Descartes. Olha, muita coisa. A filosofia dele é racionalista. Ele deu grandes contribuições à matemática, como matemática, plano cartesiano, a geometria analítica e metodologia baseada na dúvida metódica e no rigor lógico. Sim. Qual seria a primeira dúvida? Qual é a primeira dúvida que alguém pode ter? Qual seria a primeira questão que alguém pode ter? É da sua própria existência. Nem se os outros existem. Eu me lembro do meu professor de filosofia do ensino médio. Na minha turma, não, mas na turma do meu irmão, que é um ano mais novo que eu, ele fez esse tipo de pergunta. Ele era famoso por fazer, mas eu não me lembro por que ele acabou não fazendo na primeira aula. Mas ele perguntava assim mesmo: pô, pessoal, eu existo? Aí o pessoal falava assim, as crianças, né? Adolescentes. Como não? O senhor não está aí na nossa frente? Aí você começava a ver esse tipo de argumento. Aí ele parava. Você tem certeza? Tem certeza? Vocês não acham que você pode estar dormindo e estar sonhando? Está sonhando e... Mas, né, isso era só para cutucar o povo que ele fazia. Mas, mais básico ainda do que perguntar assim, ó, eu existo para alguém, é perguntar para si mesmo. É. Eu existo? Agora, se eu faço a pergunta, é porque tem algo que está fazendo a pergunta. Então, que está questionando. Então, tem que existir. Esse algo que faz a pergunta tem que existir. Então, a base da filosofia racionalista de Descartes começa assim, que ele confiava muito mais na razão do que nos sentidos, certo? Porque a razão, nesse caso, é muito mais concentrada no qualia, na consciência, no sentimento subjetivo de existência. Né? Eu sinto que eu existo, eu sinto as coisas, mas se aquilo lá existe mesmo, aí é questionável, são erros dos meus sentidos. Né? Por isso,
desenvolve toda uma filosofia racionalista, certo? E a filosofia natural dele era mecanicista, certo? Com essas características. A ausência de vácuo, porque o movimento no universo era devido à ação de contato, certo? Não haveria, segundo Descartes, ações à distância. Ele estava errado quanto a isso, mas a filosofia mecânica radical, certo? Uma filosofia mecânica radical tem que considerar que o vácuo não existe. Não existe nada, espaço vazio. Entre um planeta e outro teria que ter alguma coisa como um éter. Espera aí, vou ver se está aqui. Desculpa aí essa... Certo? Realmente tem mais coisa aqui. Essa minha passado batido aqui nessa animação. Então, temos ausência de vácuo, conservação do movimento no universo, ação de contato, matéria passiva e sistema solar formado a partir de turbilhonamento de partículas. Olha, nós temos, a partir da ação de contato, preferência do movimento de um corpo para outro, porque a matéria era passiva em todos os níveis, tanto no mais microscópico quanto no nível de astros. Então, como é que ele explicava que os astros se moviam? Era o seguinte: quando o sistema solar se formou, ele formou a partir de partículas dispersas aleatoriamente, mas com movimento e transferindo movimento uma para as outras. As partículas mais rápidas se concentraram e menos densas, se concentraram no centro, e a partir da agitação e da concentração na região central, formaram o Sol. A partir da ignição, o atrito que levou à ignição, que levou a formar o Sol. As partículas vão se aglomerando por movimento. A partir do choque entre umas e outras, vão se aglomerando de acordo com suas densidades e assumindo posições, digamos assim, de equilíbrio em relação ao Sol, mas esse equilíbrio se daria da seguinte forma: porque as partículas que acabam não se levando à formação de nada, por serem muito tênues, preenchem esse espaço entre o Sol e os planetas, certo? E o Sol, ao se mover, do mesmo jeito que os planetas também se movem, gera um turbilhonamento dessas partículas que não formaram nem planeta nem o Sol, certo? Um turbilhonamento, por exemplo, ao redor do Sol, pelo movimento do Sol. Esse turbilhonamento empurra, forma turbilhões ao redor do Sol, que se espalha pelo sistema solar, e cada planeta também forma seu próprio turbilhonamento, e essas partículas, certo, geram esse movimento, transferem o movimento uma para as outras, gerando o movimento dos planetas em torno do Sol. Vocês reparem bem o tipo de explicação que ele dava, totalmente diferente de Galileu, e vai ser muito diferente da de Newton também. É uma explicação. Essa explicação é mecanicista mesmo, porque de Newton não é, nem de Galileu. Essa explicação é, digamos assim, a gente que em Descartes realmente tem uma filosofia natural mecanicista. Por isso que eu falo que o mecanicismo já foi superado há um tempão em termos de ciência,
E há uma confusão muito grande. Muita gente hoje ainda pensa, não, a ciência não encara as coisas como se fossem máquinas, o cérebro como uma máquina de pensar. Não é bem assim. Nesse sentido de máquina, no sentido mecânico, não. O que a gente tem na ciência ainda é encarar os fenômenos como fenômenos materiais. Uma coisa é o materialismo, outra é o mecanicismo. Certo? O mecanicismo não. Além do mais, eu não falei da dualidade de Descartes. Peraí, não, vamos para voltando. Olha, como é que Descartes conseguiria explicar? Como é que ele conseguiria explicar que a gente pensa, que a gente sente dor, ou seja, que nós temos. Como é que ele conseguiria explicar o qualia, que em filosofia é chamado de qualia? Nós sentimos dor, nós sentimos prazer, sentimos emoções, etc. Se o corpo é apenas uma máquina. E a explicação que ele dava é uma máquina formada que funcionava por ação de contato, matéria passiva, e por transferência de movimento. E no final das contas, o movimento do universo se conserva sempre o mesmo. Porque uma coisa transfere movimento para outra, e, né, em todos os níveis, e aquilo que gerou o movimento acaba recebendo de volta. Olha, ele para explicar o subjetivo, ele teve que apelar para a alma. Porque o corpo é máquina, é material. E a matéria é máquina. Funciona segundo as leis da mecânica. Não é nem leis da física, leis da mecânica. E a alma é imaterial e divina. Agora, como só o ser humano consegue se expressar, porque para ele haveria a necessidade de por exemplo, desculpa aí, eu acabei me atrapalhando agora, mas eu queria explicar para vocês que, segundo Descartes, como muita gente na época, animais não tinham alma, porque animais não demonstram raciocínio lógico. Então, para ele, essa questão de consciência também era uma questão de pensamento do discurso, certo? Como animais não demonstram ter discurso, para eles, né? Animais não teriam alma. Então, o que a gente veria seriam máquinas pura e simplesmente máquinas. Então, os animais, só o ser humano era a máquina junto com a alma. E com a alma imaterial. E os animais eram matéria pura. E por isso, mas como é que os animais demonstram dor, demonstram prazer, têm comportamento? Para eles seria simplesmente coisas autômatas. Seriam como autômatos, seriam como robôzinhos que não têm subjetivo, que não tem qualia, né? Não tem sensação de dor, eram respostas só fisiológicas, só do funcionamento. Então, a gente seria uma ilusão da gente um animal demonstrar dor. Às vezes saltaria transferindo do que a gente pensa para um animal. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu vou terminar Pierre Gassendi, que era um padre também francês, contemporâneo. Ele viveu um pouquinho mais do que Descartes, mas na mesma época, que ele diferenciava, ele tinha um pensamento diferente de Descartes, e tem autor que considera que ele teve, na época dele, mais influência do que o próprio Descartes. Descartes se tornou mais famoso também por conta do trabalho em relação à matemática. Filosofia, ele era mecanicista, ele era empirista e indutivista,
e não racionalista. Mas ele era padre e negou a ideia de matéria passiva de Descartes, que as partículas que faziam parte do universo, né, eram dotadas de força própria e não eram passivas, quando da criação divina. Vocês reparem aí que está muito longe de ter o conceito de energia. Essa força própria, sua própria natureza, não é energia, certo? Porque eram dotadas de força própria quando a criação divina, Deus que deu essa força. Força é um conceito que é muito mais referente a algo que, por exemplo, como força da gravidade, um corpo exerce uma força sobre outro. Essa força Deus deu para as partículas, quando a criação divina colocou nas partículas força própria. Certo? E energia é algo é um conceito que relacionado à própria natureza da existência, ou seja, a própria capacidade, né? Energia é a capacidade de realizar trabalho, né? Mas vamos, tem mais uma coisa aqui. Atomista e epicurista. Então, ele retoma o atomismo de Epicuro. Olha, muita gente nessa época retomou o atomismo, porque o atomismo grego, permitia explicar, conseguia explicar as transformações que existiam na natureza com base nessa filosofia mecânica. Se o mundo era uma máquina, o átomo seria as menores peças das máquinas, certo? O assunto depois do intervalo vai ficar mais claro para vocês, certo? E conciliou as ideias de Epicuro, que era materialista, né, com a fé cristã. Ele adaptou o epicurismo à teologia cristã, ao dizer que as partículas foram criadas, os átomos foram criados por Deus, que deu força própria, porque os átomos não existiam sem essa intervenção divina, né? O próximo assunto, que eu vou falar depois do intervalo, que são 10 horas agora, é o mecanicismo e estudo dos seres vivos, certo? O assunto seguinte, justamente qual a influência que o mecanicismo teve no estudo do ser vivo, considerando que o mecanicismo, ao substituir o aristotelismo, quis explicar todos os fenômenos, inclusive os dos seres vivos, mas só que sem condições disso, né? Aí que a gente vai ver o pré-formismo, o ovismo, animaculismo, aquela história do homúnculo, e depois da epigênese. Então, vamos falar um pouquinho da biologia, o estudo dos seres vivos, no século XVII e XVIII. Então, a biologia possível para a época, né? Então, vamos lá, vou dar intervalo. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Olha, eu vou dar intervalo, tá? Para vocês. Parar a gravação. Até às 10h30.